Este é o segundo capítulo do nosso resumo cronológico dos 4 evangelhos. E aqui a gente vai ver como o silêncio de um templo e a fé de uma jovem deram o pontapé inicial para uma verdadeira revolução. Vamos nessa! Então vamos mergulhar de cabeça nessa história. E olha que curioso, ela não começa com todo o barulho e a pompa de um palácio real, não. Ela começa no silêncio de um templo, com um sacerdote já bem idoso e uma promessa que parecia esquecida pelo tempo. É bem aqui, no coração de Jerusalém, que o palco para uma nova era começa a ser montado. Dois anúncios divinos que estão prestes a virar o mundo de cabeça para baixo. E aí a gente conhece Zacarias e Isabel. Pensa num casal fiel, sabe? Reto, que seguia todas as tradições. Mas eles carregavam um peso silencioso. A velhice estava chegando e, com ela, a ausência de filhos. E naquela cultura, isso não era só uma tristeza pessoal, era visto quase como uma vergonha. Agora, imagina a cena. Zacarias está lá, no lugar mais sagrado do templo, sozinho. Isso era um privilégio que poucos tinham na vida. O ar está pesado, sabe? Cheio de incenso, de orações, mas essa rotina sagrada, essa calmaria, está prestes a ser quebrada. O divino está para invadir o dia a dia de um jeito espetacular. E de repente, um anjo, Gabriel. A primeira reação de Zacarias? Pânico total. Mas a mensagem do anjo não é de condenação, pelo contrário, é a resposta de uma oração que ele fez há tanto tempo, que ele mesmo provavelmente já tinha perdido a esperança de ver acontecer. E a promessa, olha só, vai muito além de ter um filho. Esse menino, que se chamaria João, já nasceria com uma missão gigantesca, ser o precursor, aquele que viria na frente. Ele viria com o espírito do grande profeta Elias, sabe? Para preparar o coração do povo para a chegada do próprio Senhor. As antigas profecias, elas estavam finalmente começando a se mover. Mas aí, diante do impossível, a nossa lógica humana grita, né? Zacarias olha para o anjo, pensa na própria idade, na idade de Isabel, e simplesmente duvida. Como assim? Como isso pode ser possível? E a resposta para essa dúvida vem na forma de um sinal. E que sinal? A mesma boca que questionou a promessa divina agora ia ficar em silêncio. É isso mesmo, Zacarias ficaria mudo até o dia em que o milagre acontecesse e essas mesmas palavras dele se transformassem em louvor. Ok, 6 meses se passam. Enquanto Zacarias vive esse silêncio forçado, o mesmo anjo, Gabriel, parte para outra missão. Só que dessa vez o destino não é o templo grandioso de Jerusalém. Não, é uma casa bem humilde, numa cidadezinha chamada Nazaré. A saudação do anjo para Maria, uma jovem que estava prometida em casamento para José, é no mínimo chocante. Alegre-se, agraciada. Ela fica confusa, claro, essas não são palavras que se ouve todo dia. O que uma saudação dessas, vinda dos céus, poderia significar? E então, Gabriel revela a promessa que abala as estruturas do céu e da terra. Ela vai conceber um filho, Jesus. E não qualquer filho. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele vai herdar o trono do rei Davi. E o seu reino, o reino dele, jamais terá fim. Agora, presta atenção nisso, porque é aqui que a coisa fica muito interessante. Olha só o contraste entre a pergunta de Maria e a de Zacarias. Ele pediu uma prova, duvidando que pudesse acontecer. Como eu posso ter certeza? Já ela perguntou pelo como, buscando entender a logística. Como isso vai acontecer? A pergunta dele nasceu da incredulidade, a dela, da fé. É isso. Enquanto Zacarias pediu um sinal, Maria simplesmente perguntou como. E a resposta dela, gente... A resposta dela ecoa através dos séculos com uma fé que chega a te arrepiar. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. É uma submissão total, sem nem entender todos os detalhes, todos os porquês. Com essa promessa divina crescendo dentro dela, Maria sai às pressas. Ela vai para as montanhas da Judéia. Por quê? Porque ela precisa ver Isabel. É o encontro de 2 mulheres, de 2 gerações e principalmente de 2 milagres. As promessas estão prestes a se encontrar, frente a frente. E no exato instante em que a voz de Maria ecoa pela casa, uma coisa extraordinária acontece. O bebê no ventre de Isabel, o futuro João, ele pula de alegria. É como se fosse a primeira profecia do precursor, um reconhecimento ali instintivo de que o seu rei estava presente. Diante dessa confirmação, dessa alegria toda, Maria explode num cântico de louvor. Um cântico que ficaria para sempre conhecido como o Magnificat. É uma celebração do poder de Deus, da sua misericórdia e, olha só,
da sua natureza revolucionária. O cântico dela destaca um tema central, um Deus que vira o jogo das estruturas de poder do mundo. Ele levanta os humildes e derruba os orgulhosos. É uma declaração, para dizer o mínimo, revolucionária. Pensa bem nisso. A maior virada da história da humanidade, um mundo inteiro sendo virado de cabeça para baixo, não começa com exércitos ou com decretos de reis. Começa com o sim de uma jovem de uma cidade desconhecida. 3 meses se passam, Maria volta para casa. E agora a gente volta lá para o começo da nossa história. Chegou a hora daquela primeira promessa, a que foi feita no silêncio do templo, finalmente se tornar realidade. O filho de Isabel nasce e é uma alegria só na vizinhança. Mas aí, na hora de dar o nome para o menino, surge um impasse. A tradição da família dizia uma coisa, mas a promessa de Deus dizia outra. Todo mundo ali sugere Zacarias, o nome do pai, como era o costume, mas Isabel não. Ela é firme, movida pela ordem divina que o marido deve ter comunicado a ela. Não, o nome dele será João. A multidão fica confusa, claro, e todos se viram para o sacerdote mudo. E agora? Por meio de gestos, Zacarias pede uma tabuinha para escrever. O futuro do filho e o fim do seu próprio silêncio dependiam do que lhe ia escrever ali. Ele escreve para todo mundo ver, o nome dele é João. E nesse exato instante, o milagre acontece de novo. A mudez que durou 9 meses se desfaz, a língua se solta e as primeiríssimas palavras de Zacarias são de puro louvor a Deus. Imagina a cena. E então, cheio do Espírito Santo, Zacarias profetiza sobre o destino do próprio filho. Ele seria o profeta que iria na frente do Senhor, preparando o caminho dele, ensinando ao povo sobre a salvação. O precursor tinha nascido, e a chegada dele deixou uma pergunta no ar, uma pergunta que ecoou por toda a Judeia e atravessou a história. O palco estava montado. A grande questão agora era: o que o mundo faria quando o verdadeiro rei finalmente chegasse? E se você gostou do vídeo, se inscreve e deixa o like.